Fala galerinha, tudo certinho com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do iPhone SE 2016 e se ele vale a pena agora em 2022. Bom, vamos para começar a falar um pouquinho a respeito da história do aparelho. Ele foi lançado lá em março de 2016. Meio que como uma opção mais barata da Apple na época, né? Ele contava com especificações internas do iPhone 6S com uma carcaça externa do iPhone 5S, né? Enfim, as diferenças mais certinhas entre um e outro eu vou falar mais pra frente, mas aqui basicamente a gente tem o chipset A9, 2 GB de RAM, 16 a 128 GB de armazenamento interno, 4 polegadas de resolução 640 por 1136 IPS LCD, 12 megapixels na câmera traseira, 1.2 megapixels na câmera frontal e 1642 mAh de bateria. Agora, ditas as especificações, vamos falar um pouquinho a respeito deste aparelho em específico, né? Bom, lá em dezembro de 2017 eu comprei esse aparelho e logo depois vendi para um familiar meu e essa pessoa basicamente não usou o aparelho, tá? Usou muito pouco. Tanto é que ela ainda tá com 96% da saúde da bateria original ainda, hein? Enfim, esse ano essa pessoa trocou de telefone finalmente e aí eu resolvi comprar esse aparelho de volta para fazer um vídeo novamente, né, a respeito dele. Esse mesmo aparelho eu fiz um vídeo a respeito lá em no finalzinho do ano passado, né? Mas se passou um tempo, eu vi que a resposta do vídeo foi boa, então eu resolvi fazer um vídeo de novo a respeito desse aparelho agora em 2022, né? Enfim, vale a pena pagar o preço dele, é melhor ir com o 6S, enfim, é o que eu vou falar nesse vídeo. Começando com a tela, eu sempre digo que essa é uma das partes mais cruciais do aparelho, porque é a partir dela que você vai interagir com o restante dele, né? Se o desempenho é bom ou não, enfim, a tela tem muita influência nisso, né? E aqui é com certeza a característica que mais data o aparelho, né? É a característica que mais demonstra o quão antigo ele já está, né? Porque essa basicamente é a mesma tela do iPhone 5, lá de 2012, né? Um aparelho com quase 10 anos desde o seu lançamento, né? Enfim, a tela é muito boa, não me leve a mal, tem um ótimo brilho e tal. Só que é muito pequena, né? Mas claro, também se isso é um charme pra você, obviamente é a melhor opção, com certeza, com esse tamanho no mercado disponível ainda hoje em dia, ainda mais com ainda suporte da Apple, essas coisas, né, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Vamos falar um pouquinho a respeito do desempenho, né? Lembrando, obviamente, que esse chipset foi lançado lá no iPhone 6S em 2015, em setembro, né? O que significa que é um aparelho que já tá com 7 anos quase, desde o seu lançamento, 6 anos e alguns meses. Mas ele ainda é muito competente em 2022. Em benchmarks a gente vê que ele tem uma pontuação ali semelhante a um aparelho intermediário, mais de entrada ali, como um Redmi Note 10, ok? Ou seja, ainda é possível rodar todos os games da Play Store, só não espere rodar nas melhores qualidades. Eu rodei o COD Mobile nesse aparelho, ele rodou ali nas qualidades gráficas no mínimo, mas a taxa de quadros no médio. E olha, eu joguei bastante tempo, por várias horas, para poder fazer o teste de bateria que eu logo vou falar. E não houve travamentos nem nada, o jogo rodou tranquilo. Claro que é uma tela bem pequenininha para ficar jogando COD Mobile, seus dedos encostam no negócio, o botão é muito pequeno. Atrapalha um pouco, não é a melhor jogatina, na minha opinião. Mas claro, vai do seu gosto. Passando para as câmeras, aqui a gente tem apenas duas, né? Outra coisa que também está cada vez mais difícil de ser encontrada, né? Até em aparelhos de entrada a gente vê 2 câmeras traseiras, né? Até 3. Mas isso não significa necessariamente que elas sejam ruins. A frontal, infelizmente, é. Ela data também desde aquela época lá do iPhone 5, com apenas 1.2 megapixels e mostra a idade do aparelho. Mas a traseira ainda surpreende bastante, principalmente em ambientes iluminados, ela ainda faz fotos muito boas. Só se você for para um ambiente mais escuro, essas coisas, que você começa a perceber a idade do aparelho de novo, já que a abertura de apenas 2.2 é muito pequena e acaba entrando pouca luz e as fotos ficam meio granuladas. Mas aqui pelo menos a gente tem 4K 30 FPS, Slow Motion 240 FPS, que é uma coisa muito legal de se ver, principalmente no aparelho do preço dele hoje em dia. A bateria de 1642 mAh é provavelmente o maior calcanhar de Aquiles do aparelho, né? Claro,
é considerável que meu aparelho não está com uma bateria 100%, apenas 96%. Mas é uma bateria original, então também não está tão ruim assim, para padrões de iPhone SE. Para poder testar a bateria certinha, eu fiz o mesmo teste que eu inventei lá naquele Galaxy S8 que eu testei, que tem vídeo aqui no card acima. Mas basicamente o teste é composto por 1 hora de YouTube, 30 minutos de mídias sociais, 30 minutos de COD Mobile e 30 minutos de stand-by. E olha, o aparelho conseguiu 2 ciclos completos e mais 40 minutos e 21 segundos do terceiro ciclo. O que significa que num total conseguimos 5 horas, 40 minutos e 21 segundos. O que é até melhor do que o S8 conseguiu na resolução 1080p, mas não significa muita coisa, porque ele também era bem antigo e já com uma bateria meio fraquinha, com mais de 800 ciclos. Você vai ter que carregar 2 vezes por dia, inevitavelmente, mesmo que o seu uso seja leve. Mas pelo menos o carregador é rápido, ele suporta carregamento até de 10 watts, por mais que o que vem normalmente na caixa é o de 5 watts. E assim até que carrega bem rapidamente. Mas assim, não é um ponto forte. Extras do aparelho aqui a gente tem tudo que você espera de um aparelho de topo de linha de alguns anos atrás, né? Sensor de impressão digital, aqui obviamente é o de primeira geração. Bluetooth 4.2, todos os sensores que você pode imaginar, acelerômetro, bússola, Wi-Fi 5 GHz e o NFC apenas para o Apple Pay, né, nesse caso. O software é um divisor de águas, né? E tem quem goste, tem quem não goste, mas o fato é, o aparelho ainda conta com suporte da Apple nativamente, conta com a versão mais nova do iOS 15, né, 15.2. Mas é provável sim que ele não receba a próxima update lá, que vai ser lançado provavelmente em setembro de 2022. Mas o que isso significa? Basicamente o aparelho ainda vai ter alguns bons meses de software atualizado pela própria Apple, com todos os patches de segurança, talvez até um pouco mais. É normal que a Apple, mesmo depois que pare de suportar o software, ela ainda lance algumas updates de segurança depois de um tempo. E é esperado também que, obviamente, você vai ter mais uns 2, 3 anos de suporte de aplicativos, né? Pra você começar a perceber que os aplicativos estão parando de suportar. Então ainda tem pelo menos uns 2 anos tranquilos nesse aspecto. E isso é bastante, se você considerar que aparelhos lançados na mesma época que o iPhone SE, como o Galaxy S7, parou no Android 8, ou seja, passou o 9, o 10, o 11 e o 12 e não recebe nem atualizações de segurança já faz mais de 1 ano e meio. Vamos falar um pouquinho a respeito do preço e comparar ele com alguns competidores para saber se vale a pena ou não, né? Bom, ele pode ser encontrado ali para volta ali dos 500, 550 reais em versões de 64, 32 GB. Encontrei uma inclusive na Wigon Electron por 540 de 64 GB, que é um ótimo preço. E eu acho que esse 64 GB inclusive é o armazenamento mínimo para você ficar tranquilo, né? 32 GB, como esse aparelho tem aqui, começa a parecer um pouco insuficiente. E 16 GB nem falo. Bom, por essa faixa de preço ali dos 500, 600 reais, você vai encontrar o Galaxy A01, que vai ter uma bateria um pouquinho melhor, um celular um pouco maior, né? Mas vai ter desempenho bem pior, tela com qualidade pior, câmeras bem piores. O S7 também é vendido mais ou menos nessa faixa de preço usado e vai ter um hardware, talvez um desempenho um pouquinho melhor, câmeras um pouquinho melhores, bateria talvez um pouquinho melhor. Mas claro, como eu disse, sem suporte oficial da Samsung já faz um bom tempo. E aí fica meio difícil de recomendar um aparelho como esse. Enfim, o 6S custa apenas um pouquinho mais, ali por volta dos 750 reais nas versões 32. Mas eu não vejo sentido nele, sinceramente. Você vai ter um aparelho um pouquinho maior, ainda assim pequeno nos padrões atuais, uma bateria ainda pior e uma câmera frontal um pouquinho melhor. Não vale o custo a mais, com certeza, mais de 50% a mais. Se você quer gastar um pouco a mais, leva logo um 7 de uma vez, que você vai ter mais suporte, mais câmera, mais tela, mais bateria, mais desempenho, IP67. Só vai perder o P2, né, infelizmente. Para concluir, o iPhone SE 2016 eu ainda acho que é um ótimo aparelho. Na faixa de preço dele é muito difícil de encontrar algum aparelho que bata ele em desempenho ou em software atualizado, essas coisas. Se você topa aventurar-se no iOS, eu acho que é uma opção muito interessante. Mas é isso, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de tapar aquele joinha e confiram esse vídeo aqui a respeito da minha experiência no Enjoei. Muito legalzinho o vídeo, vale a pena conferir. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, vejo vocês semana que vem.